E voltamos com o nosso programa especial de retrospectiva 2022, porque o ano começou com uma alta taxa de positivações de Covid-19 e também com obrigatoriedade do uso de máscaras. Aos poucos, os casos foram caindo e a obrigatoriedade do uso também das máscaras caiu no final do mês de março. Na semana de estreia do nosso programa, nós também trouxemos um número alarmante, dados no Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPADES, que revelaram que entre os anos de 2015 e 2020, a mortalidade infantil, assunto que o Muganza falava no último bloco, aqui em Londrina, saltou de 8,55% para 11,85% a cada 1.000 nascidos vivos. O número representa um crescimento de quase 40%. Cidades como Curitiba e Maringá possuem na casa dos 7 a cada 1.000 nascidos, 7% a cada 1.000 nascidos vivos. Uma professora do curso de medicina da PUC revelou que a maioria dessas mortes poderiam ser evitadas com políticas de atenção ao pré-natal e logo depois do nascimento. Ainda na área da saúde, o pronto atendimento infantil viveu uma grande crise durante esse ano. Mães chegaram a esperar até 13 horas para que os filhos fossem atendidos. A prefeitura chegou a contratar uma empresa que iria fornecer quase 2.000 horas de plantões pediátricos, mas o que foi apontado como solução logo virou uma dor de cabeça. A empresa contratada não deu conta de atender a demanda e poucos dias depois de assumir o serviço, anunciou que estaria rompendo o contrato com o município. A empresa, em um comunicado enviado à própria Secretaria de Saúde, apontou uma série de problemas no PAI e justificando que eles acabavam afastando o interesse dos médicos em trabalhar na unidade de saúde pediátrica. Entre esses apontamentos tem a falta de produtividade de servidores públicos que trabalham ali no PAI, falta de um bom sistema de triagem de pacientes e também de segurança no local. E com esses motivos elencados, a empresa alegou que estaria rompendo de forma amigável o contrato com o município. A prefeitura não aceitou o rompimento. Um levantamento feito pela nossa produção em setembro mostrou que desde a assinatura do contrato, a empresa nunca chegou perto de cumprir as horas exigidas. Em maio, quando começou a fornecer os plantões, fez 120 horas de atendimento com 3 especialistas. Já no mês seguinte, depois de ter pedido o rompimento do contrato, a empresa forneceu 508 horas de plantões médicos com 6 especialistas, a um custo de R$ 68 mil aos cofres do município. Em julho, foram apenas 90 horas de plantão, a um custo de R$ 12 mil. Já em agosto, 2 especialistas cumpriram 156 horas de atendimento a um custo de R$ 21 mil. O contrato chegou ao fim. Nada foi cumprido, né, como foi estabelecido, e restou aí uma multa para essa empresa de R$ 50 mil. Ainda na área da saúde, o levantamento que foi apresentado durante a sessão na Câmara de Vereadores mostrou que em 5 anos houve uma redução de 52% no número de médicos trabalhando para o município, saindo de um quadro de 418 profissionais em 2017 para 196 nesse ano, uma baixa de 222 médicos no geral. E para surpresa, e apesar dessas longas esperas aí para o atendimento, no PAI, o número de médicos aumentou. Saiu de 36 em 2017 para 52 pediatras agora. Ainda em 2022, teve a chegada da varíola dos macacos, com 11 casos confirmados aqui em Londrina, e o registro de um problema de falta de estrutura do CAPS-3 relatada pelos ouvintes. Teve também falta de vacinas básicas, como contra a poliomielite, além do registro dos hospitais filantrópicos de déficits financeiros que passam de R$ 2 milhões por mês e dificuldades para atendimento por conta de superlotação. A economia também fez parte das nossas discussões ao longo deste ano. Mostramos mensalmente aí a evolução do custo da cesta básica, que fechou neste ano de 2022 com uma alta de 14%. E o recorde de endividamento da população paranaense. Falamos também que a inadimplência na cidade cresceu. Em contrapartida, teve aumento de arrecadação da prefeitura com multas de trânsito. Esse é um dos aumentos, né? Em 5 anos, foram 100 milhões de reais recolhidos aos cofres do município. E para esse ano, a previsão é de 30 milhões de reais com as infrações de trânsito captadas pelos radares fixos, que inclusive também aumentaram bastante. A difícil situação da economia e a falta de políticas públicas fez com que a pobreza também aumentasse de maneira significativa aqui em Londrina. Em 7 anos,
15 mil famílias ingressaram na extrema pobreza. Em 2016, eram 15 mil famílias vivendo nessas condições. Hoje, são mais de 29 mil, com renda per capita entre nada e R$105. A secretária de Assistência Social, Jaqueline Micali, explicou os motivos. Londrina, nós estamos colocando desde que começou a pandemia alguns benefícios a mais, mas é muito importante a população entender que vulnerabilidade social, ela não se restringe ao atendimento da política de assistência social. Políticas públicas, elas são transversais, e as políticas sociais também. Então, o que significa uma pessoa em situação de vulnerabilidade social? Significa uma pessoa que não está conseguindo pagar o seu aluguel, isso é habitação. Significa uma pessoa que tinha acesso à saúde, hoje não está tendo, então tem que usar do sistema público. Então, é uma série de fatores que reflete a situação nacional. Nós não estamos vendo aí programas nacionais de geração de emprego e renda, nem programas de habitação. Isso tudo reflete no município. Aquilo que cabe ao município, nós estamos fazendo, que é um aumento da proteção social, não somente na área da assistência, mas na área da educação, na área da saúde também, mas nós temos que ter maior investimento aí do governo estadual e do governo federal para mudar a situação do Brasil. Mudando a situação do Brasil, com certeza, se muda a situação de Londrina. Então, a secretária Jaqueline Micali falando sobre, no âmbito geral, né, os problemas aí com a pobreza na cidade de Londrina. Vale lembrar que nós temos aí 1/4, mais ou menos, da população que hoje vive com até R$600 por família. É um dado realmente alarmante e assustador. Um ano com muitos problemas na área da saúde, hein, Raquel? Principalmente aí quando a gente fala na questão de vacinação, né, contra pólio, quando a gente fala sobre também a mortalidade infantil, Londrina atingindo números absurdos. Eu acho que tem uma lista, eu até elenquei aqui uma lista grande de coisas que aconteceram aí na área de saúde, problemas que são reincidentes, como a superlotação nos hospitais, essa queixa aí na distribuição dos pacientes. Os hospitais saíram daquela situação de pandemia, né? E voltaram à normalidade, entre aspas, aí. Isso significa o quê? Com o movimento normal, você volta àquela operação de lotar pronto-socorro. E aí a gente percebeu a fragilidade dos hospitais, né? A Santa Casa, por exemplo, até recentemente, as equipes desistindo. Desiste uma equipe, foi primeiro de pediatria, não queremos mais, não vamos trabalhar desse jeito, não compensa, né? Não temos nenhuma segurança, inclusive médica, né? Para ficar atendendo um monte de gente, responsabilizando por um monte de coisa, muitas vezes nem recebendo por isso, ou demorando para receber, que era uma queixa deles. Depois teve a equipe de ortopedistas da própria Santa Casa também, inclusive que fazendo diz que não ia... assustadoras, né? Sim. Da forma de trabalho, né? O ortopedista que a gente ouviu aqui dizendo que tinha que atender quem chegasse no pronto-socorro, atender os pacientes operados e fazer cirurgia. Tudo ao mesmo tempo. E isso não é diferente no HU, não é que o HU tem uma estrutura maior por ser um hospital-escola, né? Não é diferente no hospital evangélico. A gente viu o próprio Eduardo Ottoni, que é o superintendente lá do hospital, falando: olha, a gente tem 69 pessoas, por exemplo, dentro do pronto-socorro, e 19 vagas. E os funcionários que estão lá para atender 19 pessoas vão atender 67. Então, por mais que se esforcem em tudo, é uma situação a ser pensada, né? Sem contar o déficit financeiro desses hospitais. Com essa história também do novo piso de enfermagem, que eles estão aguardando ainda para ver de onde vem esse dinheiro para pagamento, eles estão todos em alerta. Porque de onde vai tirar 1,5 milhão, 2 milhões a mais para pagar o que é justo realmente para os enfermeiros, né? Que merecem receber o que agora a lei garante, né? Mas de onde vem esse dinheiro? Os hospitais alegam aqui, eles falam em 2 milhões, mas o déficit deve ser bem maior.
Porque deve ter aí 2 milhões em cada 1 milhão, 2 milhões em cada um desses hospitais filantrópicos aí. Todos os meses. A gente tem uma outra situação também do Hospital da Zona Norte e Zona Sul, que a gente veio falando, passaram para essa FUNES e a gente só ouve reclamação. Material de baixa qualidade, falta material, o atendimento é baixo também, não chega nunca a 100%. O que está acontecendo? E o silêncio absoluto sobre essa questão. E aí a gente vem, vamos usar o modelo FUNEAS lá no HU. E aprovaram isso. E aprovaram. Aprovaram, então eles podem terceirizar parte dos serviços dentro dos hospitais universitários. Então, e aprovaram sem muita discussão, sem realmente uma série de reuniões, por exemplo, com o corpo médico do HU. Né? É o que eles queriam. Tanto que isso foi na fogadilha, aproveitaram a Copa, terminou a eleição, a Copa, vamos colocar esses projetos rapidinho lá, vota, ninguém vai ver. E foi uma correria, um Deus nos acuda aí dos hospitais para conseguir ainda garantir algumas emendas que não tirassem a autonomia do hospital para as atividades essenciais. Bom, além disso, essa falta de médicos, contrata pediatra, não cumpre, não dá, não, mas a gente só está pagando o que eles estão fazendo. Mas não é isso, né, minha gente? Precisa ter uma estrutura que garanta esse atendimento. Não pode um pai chegar e ficar esperando 13 horas para atender o filho, né? Nós temos outra situação das eletivas, que é uma vergonha para a cidade de Londrina. O secretário veio aqui e afirmou, recebi todo o dinheiro do governo do estado para realizar as eletivas. Isso aqui em 26 de março ele falou isso. Chegou em novembro, eles contrataram 500 cirurgias do hospital evangélico. Diz que tem mais uns gato pingado aí que foi feito durante o ano, mas não fornece esses números para a imprensa de forma clara, para a gente saber o que realmente foi feito, né? Fizemos de catarata, fizemos não sei o quê. Mas assim, efetivamente não estão resolvendo o problema das 10 mil pessoas, que eu acho que é bem mais, que estão esperando na fila. Fora as que morreram aí no meio do caminho aguardando tudo isso, né? Ou chegarem em uma situação de emergência. Saiu da eletiva, ficou grave, e acabou indo para uma emergência. Vacinas, falta de planejamento também, né? E também alguns problemas com o governo federal que não chegou a mandar essas vacinas. E a gente não está falando só de Covid, a gente está falando de poliomielite, outras, né? A questão do sarampo também, que voltou a preocupar. Mas a polio ficamos bem atrás de outras cidades. Né? Sim, e aí a vacinação da polio foi baixa, porque a gente olha para Pucarana, por exemplo, que tem aquele problema horrível lá na Câmara, mas também tem um secretário de saúde eficiente, que conseguiu dar uma cobertura para a cidade, se não me engano, de mais de 97% Sim. das crianças vacinadas. Então, o que fez esse secretário que ele conseguiu e a região toda não conseguiu, né? Cambé não conseguiu, Londrina não conseguiu, enfim. Precisa uma movimentação. Algo foi feito que deu certo, né? Que tal sentar e conversar, trocar ideia? Vamos melhorar, né? E aí a gente tem... O que mais que a gente tem aqui da saúde, que foi um ano trash, né? Foi. No geral. Agora a expectativa é que a gente comece um 2023 com as coisas mais engrenadas. Parece que existe aí uma decisão do prefeito para dar prioridade nas eletivas, para focar. Concurso da área da saúde aberto. Concurso que saiu também agora em dezembro. Tudo isso aí na expectativa que melhore, né? Então a gente sempre abre um ano esperando essas mudanças. Agora o número de médicos é estarrecedor, né? Perder 222 médicos. E realmente você pode, né, colocar aí que hoje você pode colocar que é difícil se manter a contratação dos médicos pelo valor que se paga. Pode até ter essa discussão, mas 52%? É muita coisa, né? É muita coisa. Parece que não foi feito um planejamento para não perder. Foi perdendo, aí viram esse acumulado e falou, opa, peraí, né? O que está acontecendo? E essa dificuldade que eles têm em contratar, né? Que eu acho que não é um problema só de Londrina. Várias cidades estão tendo esse problema. Claro que os médicos acabam... Londrina não é uma cidade que não pode ser tão... assim, passar tão sem atrativos, né? Uma cidade de 600 mil habitantes, tem grandes hospitais, tem hospital e escola. Será que não é interessante para o médico? Claro que um monte quer trabalhar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes centros, Salvador, né? Onde tem grandes centros e pode ter um desenvolvimento profissional maior.
Mas Londrina não é uma cidade para ficar assim atrás, não. A gente tem grandes profissionais. Pra A gente perder tantos profissionais desse jeito, né? temos faculdades de medicina, não só a UEL, mas tem a PUC, né? Não é para passar batido desse jeito, né?